Você não pode viver uma vida dupla e ao mesmo tempo dizer: eu tenho intimidade com Deus, porque amizade com o mundo, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O Evangelho de Jesus não está excluindo você de nenhum sofrimento, muito pelo contrário, ele está dizendo: no mundo você vai ter aflições, passa as aflições com bom ânimo. Só você pode fazer isso, sabe por quê? Porque habita em você o Cristo ressurreto, na pessoa do Espírito Santo, e Ele há de vir, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quem mais tem essa esperança? Ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, as primeiras coisas já terão passado. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Tudo isso que você está vendo hoje, caótico e destruído, a terra se encherá da glória de Deus. Ninguém mais tem essa viva esperança. Então suporta as aflições com bom ânimo. E num tempo como esse, nós precisamos nos atentar à Escritura, porque muitos estão dizendo: eu tenho intimidade com Deus, eu amo Deus, eu tenho intimidade com Deus. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: intimidade não caminha longe do temor de Deus. A palavra de Deus diz, Salmo capítulo 25, versículo 14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você não pode viver uma vida devassa e ao mesmo tempo dizer que você tem intimidade com Deus. Mentira. É mentira. Você não pode viver uma vida dupla e ao mesmo tempo dizer: eu tenho intimidade com Deus, porque a amizade com o mundo, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Já viu aquela coisa, quando você tem um amigo, o amigo do meu amigo é meu amigo? Com Deus é o seguinte: o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Se você é amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Nós precisamos nesse tempo do temor do Senhor. Seja sóbrio e tenha temor do Senhor, porque o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Interessante, porque eu estava digitando esse texto para eu não me esquecer. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Ele diz: o temor do Senhor, eu escrevi, é princípio de sabedoria. Aí me deu um negócio, eu falei: mas não é de sabedoria, é da sabedoria. Não está falando de uma sabedoria humana. A palavra de Deus também diz: a sabedoria clama das ruas. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é o próprio Cristo. Eu quero liberar sobre você essa noite que haja, como está escrito sobre você, um espírito de temor, um espírito de sabedoria. Mas eu preciso do temor do Senhor para isso. E o conhecimento do santo é a prudência. E nós precisamos entender que em tempos difíceis, Deus está contando com homens e mulheres valentes, que têm intimidade e têm destino, que têm identidade no Senhor, que eles sabem quem são e por isso eles sabem para onde eles estão indo. E é engraçado, se você quiser abrir comigo Mateus capítulo 22, versículo 14. Eu não tenho muito hábito de abrir a Bíblia durante a pregação, tá bom? É mais fácil se você quiser anotar. Você confere tudo depois na sua casa. Mas Mateus capítulo 22, versículo 14, é um texto muito, muito falado, muito famoso. Ele diz: porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quanto que você já não ouviu isso por aí? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são, geralmente é alguém tentando se provar, inclusive. Não precisa sentir melhor que o outro, falar: pois é, né, cara, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é assim? Mas quando a gente olha para esse contexto, o Senhor Jesus está contando a parábola das bodas. Ele está dizendo que foram convidados para o casamento. Uns disseram: eu tenho mais o que fazer, não vai dar para ir. Gente, a gente passou por isso, a gente casou há pouco tempo, né, meu amor? E assim, você manda o convite, a pessoa diz para você: eu vou, conte comigo. Ela não aparece, ela não dá satisfação. Eu fiquei brava, eu imagino o cordeiro, como é que ele não vai ficar?
meu querido, eu separei um lugar na mesa para você. Você sabe quanto custa um lugar na mesa para você? É engraçado isso. No nosso casamento a gente orou, colocou tudo diante de Deus. A gente quis fazer de uma maneira que apontasse para o casamento do Cordeiro. Você sabe quanto custa o teu lugar na mesa? Custou o sangue do Filho de Deus. A Bíblia diz que uns estavam dizendo, acabei de casar, não vou poder. O outro estava dizendo, eu comprei uma fazenda, não vou poder. O outro estava dizendo isso e aquilo, eu tenho muito trabalho. O outro estava dizendo, eu agora tenho filhos, eu estou ocupado. O outro estava dizendo, eu não posso. Então ele disse, sai pelos becos, pelas ruas, acha alguém. Chama todo mundo. Mas a Bíblia diz que entrou um homem, ele não tinha vestes nupciais. Até isso no nosso casamento estava falando disso. No nosso casamento era black tie. Se você aparecesse fora do código de vestimenta, você não ia entrar. E estava no convite ainda, Mateus 22. A gente é doido nesse nível, gente. Não liga não. A Bíblia diz que entrou um homem, quando o Cordeiro olha para ele e diz, amigo, por que você não está vestido adequadamente? Ele diz, lança ele fora, ali haverá choro e ranger de dentes. E aí ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que significa? Talvez você está sentado na mesa, suas vestes não estão prontas para o casamento. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E é isso que a gente para aí. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Está escrito, e pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e vencerão com ele os chamados, escolhidos, e o quê? Você que é leitor assíduo da Escritura, o que está escrito? E fiéis. Você pode ter sido chamado, você pode ter sido escolhido, mas se naquele dia você não for encontrado fiel, você não vai vencer com Cristo. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. E no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, ainda estão faltando homens e mulheres fiéis. Fiéis. Mais do que ser chamado, mais do que ser escolhido, só vai vencer com o Cordeiro os que forem fiéis. Abre comigo, Números capítulo 12, versículo 6. O Senhor está procurando homens fiéis. Mais do que ter lugar na mesa, e mais do que estar bem vestido apenas, fiéis. Sabe o que isso me fala? Mais do que ter ouvido o Evangelho, e mais do que ter recebido a salvação, fiéis. Está disposto a entregar a sua vida ao Senhor. Está disposto a enfrentar, estar em face da morte. É como está escrito, em face da morte não amaram a sua própria vida. Números capítulo 12, versículo 6. A Escritura diz, então disse, era o Senhor que estava dizendo, você pode ler o contexto depois, na sedição de Miriam e Arão contra Moisés. Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós, e olha o Senhor que está dizendo, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes em falar contra meu servo Moisés? A primeira vez que a palavra fiel aparece na Bíblia é aqui, Números capítulo 12, versículos 6 a 8. E quem está falando a respeito de um homem fiel não é um outro homem, é o próprio Deus. Ele está dizendo, se é que existe algum profeta aqui, quando eu falo com eles, eu falo em sonho, eu falo em visão. Mas não é assim com Moisés, porque ele é fiel. E qual é a prova que Deus dá para a fidelidade de Moisés? Eu falo com ele boca a boca.
Ele conhece a forma do Senhor. Eu falo com ele boca a boca, claramente, sem enigmas. E ele conhece a forma do Senhor. Ele é fiel. Moisés foi encontrado diante de Deus fiel porque ele tinha um relacionamento verdadeiro. Ele tinha um relacionamento de um amigo. Gente, não tem nada mais desgastante, nada mais chato do que você ter um pseudo amigo. Eu detesto pseudo amigos. De verdade, eu tenho pouca paciência com isso. Sabe por quê? Porque você não é amigo de verdade. A pessoa não liga para saber se você está vivo. A pessoa não liga para saber se você está bem. A pessoa não liga nada. Ela liga porque ela quer algum favor. Isso é um pseudo amigo. Ela liga para dizer que ela conhece alguém que pode fazer. Espera aí que eu tenho um amigo que vai resolver. Quer ver? Aí liga para você. Falou, fulano, resolve. E a gente fica ofendidíssimo quando alguém faz isso conosco. Mas muitos passam a vida fazendo isso com Deus.